Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Uma boa tarde para todos os nossos amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria estar aqui com você nessa segunda-feira para falar do grande amor de Deus, para estar aqui juntamente com você para falar dessa palavra, para falar do recado de Deus, para falar da carta de amor de Deus por mim, por você. Que você possa ter disponibilidade nessa tarde para acompanhar a nossa programação, ouvindo, compartilhando, aprendendo, vivendo, experimentando o sobrenatural de Deus para a sua vida. O nosso maior desejo é que nas nossas mensagens, nas mensagens que o Senhor coloca no nosso coração, para o teu coração, você consiga aumentar a intimidade com Deus. Ele possa se tornar esse amigo real e verdadeiro na sua vida, amém? Eu sou o evangelista Moisés Marques e é uma honra e sempre uma grande alegria estar aqui para falar da palavra do Senhor. Primeiro, porque eu sei que Deus tem um recado para o teu coração nessa tarde. Segundo, porque essa palavra tem poder para transformar a vida do mais vil pecador. Amém? Foi isso que aconteceu comigo, foi isso que aconteceu com a minha vida, a minha família, por isso nós estamos aqui alegres, crendo que essa palavra também chegará ao teu coração, também chegará sobre a tua família, e todas as promessas do Senhor, as incontáveis promessas do Senhor serão reveladas para você, e você desfrutará o quanto é boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para a sua vida. Amém? Hoje é segunda-feira, deixa eu dar um recadinho, hoje tem programação dos jovens. Alô, juventude, você que está acompanhando aí, você que participa das programações, hoje é na Congregação Nova Aliança, né? A congregação dos jovens, a liderança de jovens da Congregação Nova Aliança vai estar fazendo lá na congregação mesmo. Geralmente eles fazem nos lares, né? Mas agora vai ser na congregação e você é o convidado especial a estar lá juntamente com essa juventude para participar dessa programação, tá bom? Então, segunda-feira tem encontro de jovens na congregação Nova Aliança. Final de semana foi uma bênção, meus amados. Final de semana, sábado nós tivemos no interior, foi uma bênção juntamente com a mocidade, levando a palavra do Senhor. Tivemos lá na sede da Bradesco e foi uma bênção, né? Experimentamos a presença do Senhor, contemplamos a presença do Senhor na casa, e quando Deus está na casa, tudo é transformado. Quando Deus está na casa, o milagre acontece, vidas são transformadas, vidas são salvas, e isso é o que nos alegra em saber que esse Deus, que é tão grandioso, ainda continua olhando para cada um de nós que somos tão pequeninos e tão falhos, né? E Ele ainda continua nos ajudando e derramando da sua misericórdia sobre as nossas vidas, tá bom? Vamos lá para o nosso tema de hoje. O nosso tema de hoje, escreve aí quem leu no cartaz o tema de hoje. Escreve aí qual é o tema de hoje. Vamos ver se a galera viu o cartaz, né? Viu o tema e está aqui por causa do tema. Escreve aí quem está pelo Face. Manda um abraço já para os nossos amigos que estão pelo Face, pelo Instagram, né? Nós também postamos essa mensagem lá no YouTube. Procura lá EV Moisés Marques e aí você se inscreve lá no canal, tá bom? Escreve aí quem está acompanhando. Escreve qual é o tema de hoje, dessa segunda-feira. Aquilo que nós vamos falar. Olha, a Márcia viu, a Márcia tá ligada qual é o tema, né? Acompanhou. Um abraço para a Márcia que sempre está acompanhando nossa programação e sempre acompanha a nossa programação lá de Belo Horizonte. Eu já tive o prazer de ir lá em BH uma vez, fazer um treinamento ainda quando eu era professor em academias, né? E eu fiz lá um treinamento e é longe, Márcia, é longe demais daqui para aí, tá? Longe demais, mas é uma cidade linda, abençoada, né? Deus continua abençoando, Márcio. Nosso tema de hoje, a Sandra Sobrinho também respondeu. Sandra Sobrinho também está ligado no nosso tema, né? Santidade, tá? Esse é o nosso tema de hoje, santidade. E nós já vamos para o nosso momento da palavra, tá? Já vamos meditar na palavra do Senhor. Então você que está acompanhando pelo Face, pelo Instagram, já compartilha, já marca seus amigos. Olha, na segunda-feira nós começamos um pouquinho atrasado e na segunda-feira, né? Na segunda-feira eu dou aula das 11 ao meio-dia e termina no horário do programa. Então a gente tem um tempinho ainda para... O vídeo está pausando pelo Instagram por causa da internet que diz que está com conexão baixa. Mas espero que você assista toda a nossa programação, tá bom? Vamos para o nosso momento da palavra? Hoje no programa Intimidade com Deus, o momento da palavra, o nosso tema é sobre santidade. E o texto que nós vamos utilizar como base encontra-se no livro de Êxodo,
capítulo de número 3. A gente vai ler a partir do versículo 1. Bom, Êxodo capítulo 3, o versículo 1. Depois você vai ler todo o capítulo 3. Eu vou ler só uma parte, mas você vai ler todo o capítulo de número 3, tá bom? Então vamos lá. Diz o seguinte a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus pés, tira teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Em outras versões vai dizer: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é santo. Amém? E é isso que nós vamos, é sobre esse tema, é usando esses versículos que nós vamos falar sobre santidade nessa tarde. É sobre esse tema que você vai aprender algo da parte do Senhor para a sua vida. A palavra do Senhor, segundo a pequena enciclopédia Orlando Boyer, ele dá a definição de santidade como a qualidade de algo ou daquilo que é santo. E santo é algo que é sagrado, é algo que é puro, é algo que vive na lei divina. Santidade é algo que é separado, é algo que está longe, é o puro, está longe do impuro. É o limpo, está separado do sujo. É o justo, está separado do injusto. Santidade significa justamente essa separação. É estar separado daquilo que não convém. É estar separado daquilo que desagrada o coração de Deus. E no capítulo 3, do qual nós lemos, capítulo 3 de Êxodo, a gente vai ver que nós vamos presenciar o chamado e a comissão de Moisés. O plano, o projeto e a missão que Moisés tinha para executar em libertar o povo de Deus, escravo ainda no Egito. E no versículo 3, do qual nós lemos, a gente vai ver que a cena se inicia com Moisés apacentando a ovelha do seu sogro Jetro. Moisés já está há algum tempo lá no Egito, lá em Midian, morando em Midian, e agora ele se torna um pastor de ovelhas, e ele está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, e ele está levando sobre o Monte Horebe, né? Que mais tarde esse Monte Horebe vai se tornar, vai ser conhecido como Monte Sião, o Monte de Deus, porque Deus se fez presente naquele lugar. E aí Moisés está apacentando, e quando chega no Monte Horebe, no Monte Sinai, ele vê algo que chama a sua atenção, ele vê algo que desperta o interesse dele. Moisés vê um fogo em uma planta chamada sarça, só que esse fogo não consumia, ele não queimava essa planta. Era Deus se manifestando através desse acontecimento, desse fato, para falar justamente a Moisés. Bom, para você entender um pouquinho a história de Moisés, de acordo com Estevão, no capítulo 7 e o versículo 23, Moisés passou 40 anos, passou 40 anos até Moisés ir visitar os seus familiares, os israelitas, e matar um soldado egípcio. A partir do momento que ele mata esse soldado, ele agora passa mais 40 anos no deserto, passa mais 40 anos em Midian, e é justamente nesses 40 anos que ele tem um encontro com o Senhor na sarça ardente, como está relatado em Atos capítulo 7 e o versículo 30. Depois desse período no deserto, depois desses 40 anos de Moisés no deserto, Deus viu que Moisés estava preparado e que a nação de Israel também estava preparada para contemplar
o milagre da libertação. Lá ele estava, como eu falei para vocês, ele estava apacentando as ovelhas, levando ao Monte Horebe. E quando ele está lá, que ele vê aquela sarça ardente, Deus fala da sarça a Moisés para que ele não se chegasse mais próximo, para que ele não pudesse chegar mais perto. Nesse momento, Moisés ele já entende e compreende que era um Deus soberano que estava falando com ele, que era um Deus grandioso que estava falando com ele, e não tinha como Moisés se colocar em pé diante desse Deus santo, desse Deus poderoso. Ele viu que na posição que ele estava, na vida pecaminosa, era incapaz dele se colocar diante daquele Deus. Ele agora encobre o seu rosto. Deus falava com Moisés através daquele fogo, como o autor aos Hebreus vai dizer que Deus, em Hebreus capítulo 12, versículo 29, ele vai dizer que o nosso Deus, porque o nosso Deus é fogo consumidor, e agora Deus, através daquele fogo, estava falando com Moisés. E justamente esse fogo, na Bíblia, vai simbolizar a presença de Deus, vai simbolizar o Deus se fazendo presente naquele lugar, ou naquele fato, ou naquela situação, ou naquele momento da história. E aí esse fato desperta a curiosidade de Moisés, de ver uma sarça pegando fogo e não se queimar. E quando ele vai se virar para ver quem era, Deus fala para ele não se aproximar, e pede para ele tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar que ele estava era um lugar santo. O lugar que ele estava não era santo, não porque era um monte grandioso, um monte diferenciado. Aquele monte, o Monte Sinai, se tornou um lugar santo. Aquela terra, o lugar que Moisés estava, se tornou um lugar santo por causa da presença de Deus. Era Deus se fazendo presente naquele lugar e santificando aquele lugar. O lugar foi santificado pela presença de Deus. Mas tinha algo que ainda precisava Moisés fazer para que pudesse experimentar essa santidade, para que pudesse viver essa santidade. Era justamente tirar as sandálias dos seus pés. E aqui, sempre que eu leio essa passagem, o Senhor coloca no meu coração essa visão de Moisés com uma sandália, e Deus falando para ele: Moisés, tira a sandália, porque a terra que tu está é santa. E eu fico imaginando essa sandália como o único obstáculo para que Moisés pudesse experimentar a santidade, para que Moisés pudesse ser santificado, para que a vida de Moisés pudesse ter sido separada. Era o puro agora sendo separado do impuro, era o limpo agora sendo separado do sujo. Uma sandália. E eu fico imaginando o solado das sandálias daquele tempo sendo algo bem pequenininho, né? O solado, igual, imagina nos dias de hoje, uma sandália que tem o solado ali pequeno, e é pequeno o que nos separa do chão, o que separa do nosso pé do chão. E isso traz um grande conhecimento para a minha vida, um grande aprendizado para a minha vida, porque o que separou Moisés da Terra Santa era a sandália, algo pequeno. E o que eu tiro de aprendizado para a minha vida com esse acontecimento, esse fato ocorrido, é que justamente o que nos separa da santidade, o que nos separa de estar na presença de Deus, porque Ele é santo, é justamente coisas pequenas. Lá em Cânticos, capítulo 2, versículo 15, Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, a palavra do Senhor diz: apanhe para nós as raposas, as raposinhas que estragam as vinhas, pois nossas vinhas estão florescidas. Às vezes a gente fica preocupado tanto com a raposa, com as grandes coisas, com as coisas visíveis, e às vezes passa despercebido na nossa vida as pequenas coisas. E por incrível que pareça, essas pequenas coisas também estragam as vinhas. Essas pequenas raposinhas também traz dano para dentro da vinha. São as pequenas, muitas vezes, são as pequenas coisas que têm nos separado de experimentar a santidade, de estar diante de Deus em toda a sua santidade. Às vezes a gente fica preocupado com coisas tão grandes que acha que, olha, eu não posso fazer isso porque isso vai me separar da presença de Deus. Olha, é isso, eu não posso fazer esse fato grande, eu não posso fazer isso aqui que é grande
porque isso aqui vai atrapalhar a minha santidade, a minha busca pela santidade, a minha busca pela santificação, e às vezes o que tem nos separado de pisar na terra santa, às vezes o que tem nos separado para adentrar no santo do santo, para estar na presença do Senhor, são as sandálias. É uma pequena coisa. Eu fico imaginando que talvez aquela sandália que estava com Moisés poderia até ser ainda do tempo que Moisés estava no Egito. Moisés ainda estava carregando nos seus pés algo que ainda pertencia ao mundo, algo que ainda fazia parte do mundo, estava ali com ele. E aí eu imagino Deus falando para ele: olha, Moisés, o que está faltando agora é só tirar a sandália. O que está faltando agora é uma coisa pequena que falta para você pisar numa terra santa. Então tira a sandália, tira aquilo que tem atrapalhado. E muitas vezes é isso que está faltando na nossa vida. O que está faltando é a gente começar a perceber, pedir um discernimento espiritual para que Deus nos mostre aquilo que tem nos separado da santidade, aquilo que nos tem nos separado da presença de Deus, porque a gente se preocupa com as grandes coisas, mas às vezes as pequenas têm atrapalhado muito mais do que as grandes. Por isso a palavra do Senhor para você nessa tarde é: tira a sandália dos teus pés. O Senhor quer revelar a sua santidade, o Senhor quer mostrar a santidade diante de você, quer mostrar que Ele é um Deus santo, quer que você entre, adentre dentro do santo dos santos, um lugar que só o sumo sacerdote poderia fazer, mas Jesus rasgou o véu do templo e agora nós podemos entrar com ousadia diante de Deus pelo vivo e novo caminho que o Senhor Jesus abriu. Mas às vezes está faltando deixar para trás as sandálias. Ei, aquilo que é do mundo, deixa no mundo. Aquilo que ainda é pecado e iniquidade, deixa, abandona, deixa tudo para trás. Esquece as coisas velhas, porque o Senhor tem coisas novas para fazer na tua vida. Não fique carregando na sua vida aquilo que ainda fazia parte do Egito, aquilo ainda que fazia parte do mundo. O Senhor tem um novo, o Senhor tem novidade de vida para você, para sua família. O Senhor tem uma história linda, mas sabe o que tem atrapalhado? Às vezes você ainda quer carregar as coisas velhas, ainda está aprisionada às coisas antigas, ainda as sandálias ainda estão nos teus pés, e o Senhor fala para você nessa tarde: tira as sandálias, tira aquilo que tem atrapalhado o teu relacionamento com Deus. Não é coisas grandes, não, às vezes são coisas pequenas que têm atrapalhado. O que separava Moisés de pisar numa terra santificada por Deus, numa terra santa, era uma sandália. E o Senhor, quando ele chegou diante de Moisés, ele fala: Moisés, está faltando a sandália, tira. Porque se você tirar, você vai experimentar o que é santidade. Você vai entender o que é santidade. Você vai entender que eu sou o Deus santo e sou o Deus que santifico. Mas tira a sandália, é ela que tem atrapalhado. A palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Pedro escreve dizendo: em toda a vossa maneira de viver. A santidade que nós buscamos é por completo em nossa vida. É em todas as áreas da nossa vida. Essa mudança, essa presença de Deus, ela não se revela só lá na igreja, ele não se revela só na nossa casa, ele se revela na nossa vida e em todos os momentos e em todas as áreas da nossa vida. A santidade que você tem que buscar é em todo lugar que você vai. É na sua vida, em todos os momentos. É lá no seu trabalho, você precisa buscar a santidade. É na sua escola, é no seu lugar é na casa dos seus vizinhos, é na casa do amigo, é na casa do seu namorado, é na casa da namorada. A santidade que o Senhor fala para nós buscarmos tem que ser na nossa vida por completo. Não tem como eu ser santo só na igreja e na minha casa não. Não tem como eu ser santo só na minha casa e na casa do meu namorado, na casa da minha namorada, não. O Senhor está falando para nós hoje: tira a sandália, tira as velhas coisas, deixa para trás as velhas coisas, abandona as sandálias antigas que tem te separado de pisar numa terra santa. Tira as sandálias que tem te separado de experimentar a santidade de Deus, a santificação que vem do Senhor. Tira as sandálias, porque ela tem te atrapalhado a entrar no santo dos santos,
a estar na presença de Deus. O Santo dos Santos era o lugar do templo onde ficava a Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança representava a presença de Deus. Era o lugar que Deus, que a nuvem, era o momento que a nuvem baixava e o Senhor se revelava no Santo dos Santos e falava com Moisés e falava com o sumo sacerdote. Eu sei que você quer experimentar mais de Deus, e eu sei que Deus tem muito mais coisa para revelar a você, para se revelar na sua vida. Grandes coisas o Senhor tem por fazer para nós ainda, por fazer em nossas vidas, mas às vezes uma sandália, imagina a altura do solado de uma sandália. Era isso que separava Moisés de pisar na Terra Santa. E talvez é uma pequena coisa que tenha atrapalhado você de experimentar o sobrenatural de Deus. Sejamos santos. Busquemos a cada dia a santidade, porque sem ela nós não veremos a face de Deus. Sem santidade não tem como nós estarmos na presença de Deus, porque Ele é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus justo, é um Deus limpo, santo, fiel e justo. E nós também devemos buscar esse momento de santidade para estarmos na presença dEle. Que você possa pedir sabedoria ao Espírito Santo, sabedoria ao Senhor, para Ele te mostrar. Peça a Ele, peça sabedoria a Ele. A palavra diz que se nós pedimos sabedoria, Ele nos daria. Peça que Ele abra os seus olhos espirituais para você contemplar aquilo que tem te separado da presença de Deus, da santidade, aquilo que tem atrapalhado a tua comunhão com Ele. Talvez é uma sandalinha, uma pequena sandália que tenha atrapalhado. Mas eu tenho certeza que se você pedir, o Senhor vai te mostrar. O Senhor vai te abrir os teus olhos para você conseguir ver qual é a sandália que você tem calçado. Qual é a sandália que tem separado você do Monte Sião, do Monte Sinai, do Monte Santo, da presença de Deus. Que Ele possa abrir o teu entendimento e abrir os teus olhos para você entender que com a sandália Moisés não iria pisar, não ia experimentar a santidade. Às vezes, olha o quanto isso é interessante, que o Senhor colocou no meu coração. Às vezes Moisés pisando naquela areia, naquela terra, ele poderia até experimentar o pozinho, a poeira que ainda triscava nos seus pés, que ainda triscava no seu corpo. E às vezes nós somos assim. Às vezes a gente se alegra com a poeira da terra santa. Às vezes a gente se alegra com a poeira que vem da santidade. Mas o Senhor está falando para nós, assim como Ele falou para Moisés, tira a sandália para você pisar na terra. Eu não quero que vocês experimentem a poeira, um momento de alegria na minha presença. Eu quero que vocês experimentem a eternidade na minha presença. Vocês estão alegres com a poeira? Imagine quando tirar a sandália e pisar na terra santa. Imagine o que é tirar a sandália e contemplar a presença de Deus, a santidade e a santificação que vem do Senhor. Se você está alegre com a sujeira, com a poeira que vem nos teus pés, imagine quando você entrar no Santo dos Santos, você estiver na presença de Deus e contemplar Deus se revelando a você. Ei, Deus tem muito mais para te mostrar. Ele ainda tem coisas grandes e ocultas que nós não conhecemos, que nós ainda não contemplamos. Quantos homens de Deus subiram aos céus e não poderia e contemplaram coisas que os olhos ainda não viram e os ouvidos ainda não ouviram. Mas são essas que o Senhor quer revelar a cada um de nós. Por isso, tira as sandálias para você experimentar a santidade. Tira as sandálias para você estar na presença de Deus. Amém? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes de finalizar, eu gostaria de orar com você. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai. Senhor, nós te apresentamos nessa tarde cada um dos teus filhos que estão acompanhando essa mensagem, que estão acompanhando e ouvindo o recado que não é do irmão Moisés, mas é um recado do Senhor para a vida deles. Porque é a tua palavra, Senhor Deus, que nos ensina. É a tua palavra que nos purifica e nos limpa. A tua palavra diz que nós já estamos limpos pela tua palavra, Senhor, e que nessa tarde essa palavra possa purificar cada coração. Que nessa tarde essa palavra possa abrir os olhos espirituais dos teus filhos para contemplarem as sandálias que têm atrapalhado deles experimentarem a santidade, deles viverem a santidade.
deles entrarem no Santo dos Santos e estar diante do Senhor. Abre o entendimento, mostra, Senhor Deus, revela aquilo que tem separado cada um de nós da Tua presença. Que nós possamos entender, aprender e contemplar e tirarmos as sandálias dos nossos pés e viver o sobrenatural do Senhor e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Abençoa cada um dos Teus filhos nessa tarde. Abençoa aqueles que ainda ouvirão essa mensagem, se deliciarão com essa mensagem, que terão a vida transformada por essa mensagem. Senhor, abençoa cada lar, abençoa cada família e que eles possam contemplar, Senhor, aquilo que tem feito a separação entre eles e o Senhor. Abençoe cada um, que essa palavra possa ter falado a cada coração e ter mostrado e revelado qual é a sandália que precisa ser tirada. É isso que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que você possa meditar nessa mensagem, que você possa ouvir essa mensagem. Eu tenho certeza, se você pedir sabedoria e discernimento espiritual, Deus ele vai mostrar para você e vai te dar essa sabedoria, e vai te mostrar, o Espírito Santo vai revelar para você qual é a sandália que você precisa tirar dos teus pés. Moisés ouviu o próprio Deus falando para ele: tira as sandálias, porque a terra que você está é santa. Talvez tenha alguma sandália ainda que você precisa tirar. Às vezes a gente tem a mania de ficar guardando as coisas do passado, né? Como aqueles acumuladores que guardam tudo com medo de perder algo. Mas o Senhor, o que Ele quer fazer na minha vida e na sua vida são coisas novas. O que Ele quer trazer para mim e para você é a novidade de vida. E talvez para experimentar as coisas novas, as coisas grandes e ocultas que Ele ainda tem para nos mostrar, está faltando tirar as sandálias. Que você possa tirar as sandálias. Eu tenho certeza que Ele vai te mostrar aquilo que tem feito separação para você experimentar a santidade e santificação da parte do Senhor. De entrar dentro do Santo do Santo e contemplar Deus na beleza da sua santidade. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando pelo Instagram. Um abraço para Márcia, Marcelo Rocha, Yellow, Daniela Fabrício, Salerno Clarissa, Túlio, Isabelle Tatiane, Josefa Deca, Paz do Senhor Irmã Deca, Vil Max Del, a Paz do Senhor Irmã Olésia, Deus abençoe. Um abraço para Iris Margóis, acho que é isso. A Paz do Senhor Eliane Brasil. Um abraço para todos vocês, os nossos amigos que estão acompanhando pelo Facebook, o Rafael Mota, Sandra Sobrinho. Um beijo para o meu primo Silmar, para toda a família de Tinguara, continuamos orando por você, tá bom? Um abraço para a Paz do Senhor, a Querida Alves, continuamos orando por sua família, tá bom, Querida? A Paz do Senhor, Matheus Gomes está acompanhando. Paz do Senhor, Matheus, um abraço, meu amigo. Fiquem todos com Deus. Espero que você compartilhe essa mensagem, tá bom? Com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. A gente deixa salvo aqui no nosso Facebook, no IGTV, também lá no YouTube. Tem várias mensagens que o Senhor colocou no nosso coração. Se você precisar ouvir uma mensagem da palavra do Senhor, vai lá no YouTube, procura EV Moisés Marques, letra E, a letra V, Moisés Marques, você vai achar lá e você vai se inscrever e assistir várias mensagens, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. A gente volta amanhã ao meio-dia com mais um Momento da Palavra, amanhã no programa Intimidade com Deus. Espero que você acompanhe, agende aí meio-dia, ouvir uma mensagem da Palavra do Senhor. Fiquem com Deus e a paz do Senhor.